encontro, né? E vamos meditar na palavra do Senhor. Então, eu quero orar com vocês e vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, né? Nessa noite, que Ele venha com o seu Espírito Santo presidir, né? Dirigir e nos ensinar. Amém? Amém. Pai querido, louvamos o teu nome e clamamos agora pelo sangue de Jesus. 15 coisas ao mesmo Senhor, tempo. que o sangue do Cordeiro, ele venha sobre as nossas vidas, Senhor. Que a nossa mente seja guardada em Ti. Pedimos, Senhor, no escudo sobre os nossos ouvidos agora, para que possamos, Senhor Deus, meditar na Tua palavra nesta noite e sermos ensinadas pelo Teu Espírito Santo. Nós Te adoramos, já glorificando a Ti em nome de Jesus. Amém. Posso? Lu, você está aí, Lu? Não estou Eu mais te tô. Vamos vendo. ver o Éder que o áudio dele está aberto. Ah, tá bom. Eu acho que ele Querido, esqueceu aí. eu acho que o áudio dele está aberto e está aí, né? A gente está ouvindo. Tá Todas bom. vocês ouvem bem? Estão ouvindo bem? Sinaliza aí para mim. Amém. A apóstola Luciana e eu estivemos meditando na palavra do Senhor e nós queríamos, nessa noite, né, compartilhar com vocês algo que o Senhor falou muito ao nosso coração, que é a respeito de um coração ensinável. O que é ser um coração ensinável? O que é ter um coração ensinável? E eu quero abrir esse tempo lendo a carta de Romanos, capítulo 15, verso 4, que diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, porque pela paciência e consolação das Escrituras, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nós vivemos num tempo de muita desesperança, né? O mundo está aí conturbado. Vocês têm acompanhado não só o ensino do apóstolo Ed, do apóstolo Joseí, mas muitos profetas de Deus têm se levantado e falado do tempo que a igreja está vivendo, um tempo difícil, os tempos do fim, né? Nós estamos aguardando o Senhor Jesus levar a sua igreja para si. E eu quero contribuir com uma meditação sobre o coração ensinável, que nesses dias é muito importante que nós tenhamos um coração ensinável, um coração onde o Espírito Santo possa conduzir, possa nos ensinar e nós possamos, né, avançar no reino, porque muitas vezes nós ficamos paralisados, porque o nosso coração é como diz a palavra, né, povo de coração duro, né? Obstinado, que ouve sempre e nunca aprende. Então, o Senhor quer nos levar para esse tempo. Um coração ensinável é aquele que está disposto a aprender e a se submeter à vontade de Deus, que está aberto à correção, ao ensino, não só do Senhor, mas também de outras pessoas, né? A palavra de Deus nos ensina que quando nós vimos o nosso irmão em erro, o que, que a gente tem que fazer? Chama o nosso irmão e com todo amor ensina, corrige, né? Para que ele possa voltar. Então, o coração ensinável é esse coração que se abre para receber o ensino, né? Ele não é ele não sofre, ele não fica chateado porque alguém veio e chamou atenção, embora a repreensão no momento dela, ela traz um pouco de tristeza, mas lá no final ela vai trazer o quê? Fruto de justiça, né? Então, um coração ensinável, ele busca constantemente crescer e se desenvolver na fé, né? Vamos ver aqui as características de uma pessoa que tem um coração ensinável. Ela é humilde, porque ela aprende, como Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, uma pessoa que coloca o seu coração para ser ensinável, ela é humilde, gosta de aprender. O que, que a palavra do Senhor fala na maioria dos salmos de Davi? Ele sempre falava assim, Senhor, ensina-me as tuas veredas.
Senhor, me ensina os teus testemunhos. O coração de Davi era constante nesse querer aprender e andar, né, segundo as veredas do Senhor. Então, essa pessoa, ela aceita a correção. Em Provérbios 15:32, o Senhor nos ensina assim: quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo. Olha só que coisa interessante. Quando você não aceita a correção, seja ela vinda diretamente do Senhor, ou através da liderança, através de um irmão, você despreza a si mesmo, ou seja, você não está dando valor a si mesmo, de ouvir aquela palavra de ensino e colocar em prática. Mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. Ou seja, quem rejeita a correção, ela perde uma oportunidade de aprender e de crescer e se tornar mais sábio. Eu estava falando com a Lu, a gente estava conversando, e nós vimos que grande parte do problema da libertação, ela está aí, nesse ponto. Porque quantas pessoas já foram ministradas por várias equipes? Ela é ministrada, recebe a palavra de ensino, porque toda ministração tem que vir com fundamento, não é? Por que que você está sendo ministrado naquela área? E o que você recebe de conhecimento para depois da ministração se mover, não é? Caminhar dentro daquela palavra que foi liberada de direção. Sabe por que muita gente não consegue manter a liberação? Porque elas não obedecem. Elas não pegam aquelas informações que foram dadas ali na hora da ministração e coloca em prática. Então você vai perceber que pode ter 300 seminários de libertação. A pessoa está toda vez ali naquele seminário, passa para o outro e o problema dela continua o mesmo, pela dificuldade, por não ter um coração ensinável, né? E também a pessoa que tem um coração ensinável, ela não se vangloria. É uma pessoa que não está satisfeita consigo mesma, entendeu? Porque o orgulho faz com que a gente pense que a gente está muito bem. Não, eu sou muito joia, eu estou bem, eu estou fazendo tudo direitinho. Mas quando nós somos confrontados com a palavra, nós não aceitamos o ensino. E é isso que o Senhor quer, nos despertar para esse tempo. Ter um coração ensinável. É aquela pessoa que se dobra. O ensinável é aquele que se curva. Ele está recebendo o ensino e ele já está movido para colocar aquilo em prática. Né? Não, não só numa questão de ser chamado a atenção ou de receber uma correção, mas receber uma direção do Senhor e saber se colocar na posição de obediência. Então, acima de tudo, um coração ensinável é um coração disposto a obedecer. E eu quero destacar aqui com vocês como desenvolver um coração ensinável. E aqui nós vamos meditar. Eu poderia ter escolhido duas mulheres, mas eu escolhi dois exemplos muito fortes sobre o que é um coração ensinável e aquele que não tem um coração ensinável. Então eu vou cair em Davi e Saul, que é um exemplo muito bom para a gente entender o que é um coração ensinável. Então vamos ver primeiro quem não tinha um coração ensinável. Saul não tinha um coração ensinável, né? Nós lemos a história de Saul, o que que a gente percebe de Saul? Saul era orgulhoso, né? Saul, ele tomava as decisões por ele mesmo, ele achava que ele, né, era suficiente para tomar a decisão. Um exemplo muito clássico é quando ele recebe uma direção que ele tinha que matar os amalequitas e ele não obedeceu. Ele não fez como foi a orientação. E quando o profeta vem e questiona o seu comportamento, o que que ele faz? Ah, mas você demorou. Ah, mas o povo queria que salvasse, o povo queria sacrificar, então eu vi que você demorou. Então é aquele que está sempre se justificando. A pessoa orgulhosa, ela, ao receber uma crítica, ao receber um ensino, uma demonstração, ela procura tirar
de sobre ela aquele comportamento e colocar sempre em alguém a culpa, né? Isso é algo muito concreto numa pessoa que não tem um coração ensinável. O que não tem um coração ensinável é rancoroso, é uma pessoa que guarda rancor. Olha Saul novamente aí. Quando Davi recebia as honras pelas batalhas que ele vencia, ao invés de se alegrar, por que que ele ficava? Com raiva de Davi, rancoroso, né? Tentava o quê? Tentava acabar com Davi. Mas Davi não se colocava naquela posição de, né? Ele sempre estava honrando ao Senhor. O coração não ensinável, ele é desobediente. Várias situações Saul passou e não obedeceu à direção que foi dada. E sempre você vai ver que ele não aceitava a correção, né? Ele estava sempre de forma a colocar no outro a responsabilidade e não assumir aquilo que ele tinha feito. Era ingrato e não observava os mandamentos do Senhor, a ponto de, no final do seu reinado, ele fazer o quê? Ele ir até aquela sacerdotisa, né, que consultava os mortos e pecar contra o Senhor, fazer exatamente aquilo que o Senhor não queria. Ou seja, o coração dele não estava, não, não aceitou o ensino e até o fim da sua vida fez tudo aquilo que era contrário à palavra do Senhor. Até o dia que o Senhor o despreza e diz: não ores mais, Samuel. Eu já cessei com o reinado de Saul. Ele perdeu. Então, assim, um coração não ensinável, ele está sempre passando na luta, é no problema, mas a culpa nunca é dele, ele é sempre a vítima, e lá no final, ele acaba por totalmente se desviar dos caminhos do Senhor. E o que eu observei em Davi? Davi era humilde, ao ser, e eu queria falar, assim, são muitas situações que demonstram a humildade de Davi, como ele acatava as ordens. Quando ele ainda era pequeno, assim que recebeu a unção, o pai dele manda ele ir ao lugar onde estava a batalha, levar ali algum suprimento para os seus irmãos. Davi imediatamente partiu. Era obediente, ele sabia identificar uma autoridade e se sujeitar a ela imediatamente. Ele não tinha problema com a autoridade. O pai era a autoridade, ele obedecia. Chegou no local onde ele tinha que ir, ele viu as autoridades, se submete. E o Senhor sempre honrando, porque ele era muito sincero. O coração de Davi era sincero. E era um coração que agradava ao Senhor. E em contrapartida a Saul, quando ele foi repreendido pelo Senhor, vocês lembram como foi que ele fez? Ele pecou, e não precisamos aqui repetir, né? Ele fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. E não foi imediatamente a correção, o Senhor deu um tempo. Esperou que Davi se reconciliasse com ele. Mas Davi estava entorpecido. O Senhor manda um profeta. Imediatamente ao ouvir a palavra do profeta, qual foi a reação de Davi? Ele, ele se submete ao Senhor. Ele diz: pequei contra ti, Senhor, e contra ti somente fiz o que era mal aos teus olhos. E ele escreve aquele Salmo 51, expressando todo o seu arrependimento, a sua contrição. Era um coração que, ao ser repreendido, ele reconhecia o seu erro e buscava a correção, o arrependimento, o perdão do Senhor. E ele se colocava diante do Senhor para receber aquilo que o Senhor quisesse fazer com ele. Em outras situações, lá estava ele sendo confrontado pelo Senhor, e ele fala: Senhor, fui eu que pequei.
não o teu povo. Ele assumia o erro, não jogava a culpa do erro em ninguém. E por quê? Porque ele é zeloso pela palavra do Senhor. Nós vemos todos os salmos de Davi, ele está louvando, glorificando ao Senhor e sempre buscando conhecer os pensamentos do Senhor, conhecer os mandamentos e andar e a meditar nos mandamentos dia e noite. Então ele era muito zeloso. Um coração ensinável é zeloso pela palavra. Ele busca conhecer a palavra e medita na palavra noite e dia. A sua vida é pautada pelo princípio da palavra de Deus, por todos os princípios. Ele era um homem obediente, a ponto de o Senhor dizer de Davi: encontrei um homem com um coração que é segundo o meu coração. Eu creio que esta é uma oração que todos nós devemos fazer. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Vocês conhecem esse louvor? Ele é do Diante do Trono. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. É, essa é a nossa oração. Um coração disposto a obedecer, né? A cumprir todo o querer do Senhor. Como nós precisamos, irmãs, nesses dias, ter esse coração ensinável, para sermos guiadas pelo Espírito Santo e fazer toda a vontade do Senhor. E há uma maneira de nós termos esse coração, além de clamarmos ao Senhor para que nos dê um coração como o dele, nós temos que pedir que a vida de Jesus esteja em nós e nós nele, assim como ele orou em João 17. Que eles sejam um conosco, não é? Assim como ele era um com o Pai, que nós fôssemos um com eles. E para nós sermos um com ele, nós precisamos ter esse coração ensinável. Esse coração que ama a palavra, que ama conhecer, que se sujeita a obedecer, que não questiona ao Senhor a sua vontade, mas que está ali, ouviu a orientação e ali ele se coloca para cumprir a vontade do Senhor. Amém? Amém. Agora eu passo a palavra para a Lu, e aí a gente vai agora num bate-papo aqui. Amém? Eu sei que vocês não podem falar, mas espero que vocês estejam aí recebendo. Amém, Vai, minha apóstolo. Lu. Eu separei uma pergunta em si para cada uma de nós refletir sobre essa história de Amém. Saul e de Davi. E a primeira pergunta que eu queria fazer, e a gente fazer uma comparação aqui sobre o posicionamento que Saul teve e o posicionamento que Davi teve, né? A senhora já Uhum. explicou muito bem explicado, mas eu separei assim, ó, qual a diferença entre Saul e Davi? Qual foi a diferença entre um homem e o outro, né? A diferença estava no coração, porque Davi valorizou mais o ser em Deus, tudo aquilo que Deus propunha a ele, tudo aquilo que Deus estava o conduzindo, guiando, do que o ter. E claramente Sim, a gente vê que Saul, ele valorizava mais estar somente assentado sobre um trono, né? Porque até os direcionamentos que Deus dava para ele, Saul não obedecia, né? é verdade. Saul, ele tinha. Essa era a diferença. Saul ele tinha, mas Saul ele não era. Ele não era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha uma estatura de guerreiro que me chama muita atenção, mas não tinha um coração obediente como Davi tinha. Sim, E a Bíblia nos diz que Saul era de família militar. Ele era um excelente candidato a cumprir tudo aquilo que o Senhor tinha para ele, né? Tudo aos bem, o olhos Senhor humanos, chama. né? Isso. O Senhor nos chama, mas cabe a nós obedecer, né? Então, Saul, ele tinha armadura de guerreiro, mas ele não tinha coragem para lutar. E a Bíblia diz Sim, que ele era belo, de família militar, e que ele
era um guerreiro. E a Bíblia ainda garante que ele tinha estatura alta. Ele tinha uma estatura alta, porém, Ele era vistoso ele aos olhos, né? vistoso aos olhos e tinha estatura boa para lutar. Saul tinha posição aqui na terra, né? Porque ele foi, né? O povo exigiu um rei e o Senhor concedeu o rei e escolheu Saul. Porém, ele tinha nome aqui na terra, mas não, mas ele tinha sido rejeitado por Deus. Essa é a diferença para quem não obedece. Saul tinha o trono, mas ele não tinha o Espírito Santo de Deus, né? Muito ao contrário de Davi, né? Davi não tinha armadura, mas era protegido pelo Senhor dos Exércitos, né? Ele não tinha nome na terra, mas ele era muito amado no céu. Você vê Deus conduzir a história de Davi desde lá, né? Desde o princípio lá. Então, ele não tinha um nome, né? Na verdade, ele tinha um nome, Davi tinha um nome mais precioso, que ele tinha o Espírito Santo de Deus. Então, Davi era esse homem segundo o coração de Deus. Saul, para mim, o dia que eu li essa história, eu percebi que ele escolheu assentar sobre um trono por quase 40 anos, mas sem Deus. Então, ele governou sem o Espírito Santo de Deus, ele governou sem a presença de Deus. Isso chama muita atenção, porque o sucesso de Davi foi em questão de, né, porque pecado, todos pecam, mas a diferença está o que eu vou fazer após o pecado, né? Davi foi um É, homem que conhecia os seus pecados, né? E o que que Saul fazia? Saul, eu estava pensando sobre isso, lendo um pouco antes da gente entrar, e pensando que Saul, ele vivia se justificando e ele dava desculpas para os pecados. Ele dava sim. desculpas para os seus erros, né? E meditando sobre isso, sobre o meu coração. Porque vai ter diferença no que eu faço quando eu peco, e vai ter diferença se eu justifico os meus erros ou não, né? Então, a diferença sempre vai estar no que eu faço depois que eu pego. É isso, Com a apóstolo. minha atitude, né? É, a minha atitude vai contar muito. E desde quando eu li há muito tempo atrás sobre a questão de Saul, me chamou muita atenção sobre isso. Um homem que tinha tudo para dar certo. E o fim dele foi muito Sim, triste, né, apóstola? Foi suicídio. muito, muito. E eu fiquei muito pensativa na época uma vez eu dei uma aula profética aqui para os profetas, e depois foi legal, o pessoal quis que estendesse a igreja, e eu fiquei muito pensativa por muitos meses sobre saber que Saul foi aquele que estava sobre um trono, mas assentado num trono, sem direção, sem palavra de Deus, era um homem que não se arrependia e reinou, ele estava somente assentado numa cadeira, mas sem a direção de Deus sobre a vida dele, porque ele não obedecia, ele sempre se justificava. A vida de Saul foi baseada em ele tinha inveja, né? Ele tinha inveja de Davi, Sim. ele perseguia Davi. Teria tudo ali para ser dois aliados, né? E Agradável. começou bem, que essa é toda uma trajetória, né? Começou bem, o Espírito Santo desce sobre ele, né? Ele tinha o porte de rei, mas ele Tinha não um tinha o porte de rei. coração de rei, né? Ele não tinha um coração ensinável. Então, muitas das vezes na nossa jornada, a gente vê pessoas que elas começam bem no Senhor, vão andando, têm conquistas, né? Alcançam até uma unção de liderança, mas não permanecem no ensino e no caminho do Senhor. Trocam a bênção do Senhor por coisas passageiras, ou por poder, ou por, né, possessividade sobre as coisas. Ele chegou a um ponto que ele não queria mais sair do trono, mas o Senhor havia cortado ele da linhagem real. Ele poderia ter tido uma linhagem que o sucedesse, embora a promessa era para a tribo de Judá, mas naquele ponto, se ele tivesse permanecido no Senhor, Deus teria dado herança, e lá na frente levantaria a tribo de Judá.
mas ele perdeu a oportunidade, porque não guardou os mandamentos, não se colocou como alguém ensinável. O Senhor tentou ensiná-lo tantas vezes a permanecer na presença, a andar nos caminhos, mas ele rejeitou. Ele ficou tão impressionado com as riquezas, com o poder que ele tinha como rei, ele achou que não precisaria mais do Senhor, e ele era suficiente, né? E isso tem, irmãs, que calar no fundo no nosso coração, porque nós não podemos cometer o mesmo erro que Saul cometeu. Sobre nós está uma unção tremenda. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos capacitado, e Ele quer nos preservar nesta posição. Basta que nosso coração seja ensinável, moldado pelo Senhor, que aquilo que Ele falar conosco, nós coloquemos em prática. E se errarmos, sejamos rápidos em nos arrepender e nos posicionar e aceitar aquilo que o Senhor disser sobre a nossa vida, né? Demandar de nós. Isso é muito importante, termos esse coração assim e pontuar. Davi, ele, por causa do posicionamento dele, o Senhor diz: não faltará herdeiro para ti, não faltará, e de ti vai nascer aquele que há de governar o mundo. Que coisa preciosa. Que Por causa precioso. daquele coração íntegro, totalmente voltado para o Senhor. O coração de Davi não almejava riquezas, nem poder, nada. O coração de Davi, ele tinha uma única coisa: viver para o Senhor, né? Estar diante do Senhor e adorá-lo. Essa era a motivação de Davi. Por causa desse coração ensinável, esse coração que é dobrado diante do Senhor. E aí, quer falar mais alguma coisa, Lu? Eu separei uma outra chave, eu gosto de trabalhar com chavinhas aqui, né? Então, vai Chavinhas lá. são lembretinhos, né? São lembretes de que eu devo deixar sobre a minha vida ou anular, né? Então, o que que eu aprendo com Saul? Eu aprendo que desobedecer a Deus e evitar desafios, ele não, na verdade, Saul não aceitou os desafios que Deus tinha para ele, né? Então, era um homem que seguia a sua própria instrução. Então, desobedecer a Deus, evitar desafios que pode deixar um legado de luta, poderá deixar um legado de luta e uma dificuldade para gerações futuras, né? As batalhas que Uhum, a gente evita hoje pode se tornar um fardo nos filhos de amanhã. Então, duas características de Saul era desobedecer e evitar as coisas que Deus tinha para ele. Entende? Então, você vê que até o povo, né? Deus reinar. Uma coisa que eu aprendi até com o povo, que somos nós, é essa questão de que Deus, ele governava sobre Israel já. Mas o povo exigiu um rei. Foi aonde Deus selecionou Saul para poder, né, cumprir esse papel. Então, Deus governava sobre o povo, mas devido à exigência do povo, o Senhor selecionou um rei para Israel, né? Isso está em 1 Samuel 8, né? Deus escolheu porque ele era de família militar, mas eu creio que Deus esperava mais de Saul, né? Eu acredito nisso. A Joquebede colocou um rostinho chorando, é verdade. Depois de estudar muito sobre Saul, eu percebi que ele tinha tudo, todos os requisitos num homem para avançar diante de Deus, diante do povo na terra, e um homem que foi feito para dar certo. Então, Saul, ele reinou muito bem no princípio, que a Bíblia nos relata isso. Mas a sua autoconfiança cresceu e diminuiu a sua autoconfiança em Deus. Amém? Então, afastar a culpa e dar desculpas. Era isso que mais Saul fazia. Porque o que me chamou a atenção é que a gente nunca espera que, mesmo diante da desobediência, o fim que Saul teve, né? A gente sim. sempre acha, o resultado que a gente quer é um arrependimento. Pronto, arrependeu, vai dar tudo certo, vai passar por cima, mas com Saul não foi possível.
porque a Bíblia diz que houve suicídio, né? E Saul, ele ficou depressivo, ele começou perseguição. Então, a culpa que ele tinha depois, que ele, na verdade, viu o que ele tinha feito, leva também à insanidade na mente. E o fim dele foi muito triste. É isso, Foi muito triste. né? Então temos que estar sempre com a característica de Davi, apóstolo, a humildade, sinceridade, né? Pronto a receber correção, né? Das autoridades de Deus sobre a terra e de Deus sobre nós. Eu costumo dizer que quando Deus me corrige, eu fico muito feliz por isso. Significa que Deus está me acompanhando, significa que o Senhor está de olho em mim, sabe? Porque imagine um homem que governou, tinha, né, um nome na terra, ele tinha, né, uma autoridade sobre o povo e ele governou sozinho, ele governou sem. Eu não consigo nem imaginar isso. Um homem que está debaixo de um governo, mas sem Deus sobre ele. Na verdade, esse homem fica fadado ao fracasso, né, apóstolo? Sim, com Davi, certeza. Davi era humilde, era sincero, ele se entregava, né? Por isso taxado como homem segundo o coração de Deus, sabe? Pronto a receber correção quando era repreendido por Deus e zeloso, né, pela palavra de Deus. Isso me chamou muita atenção. É verdade. E nós temos, se a gente olhar na palavra, nós vamos ver também mulheres que tinham essa característica de coração ensinável, né? Nós podemos começar lá por Rebeca, né? Rebeca era uma mulher que tinha um coração ensinável, porque Deus Ensinar. falou com ela um segredo e ela, contra tudo e contra todos, ela cumpriu ali a palavra. O Senhor deu um direcionamento para ela que mudou a história do povo, né? Então, assim, a gente precisa ter essa natureza dócil diante do Senhor. O Senhor falou, não há questionamentos. E, e se nós olharmos a vida vitoriosa de Davi, em contrapartida à vida de Saul, quantas vitórias Davi colecionou, né? Qual foi o destino de Davi? Homem sujeito aos mesmos pecados, sujeito às mesmas coisas, mas Davi escolheu o Senhor, escolheu fazer a vontade de Deus. Eu vejo em Davi assim algo tão forte, porque um guerreiro, e aí a gente olha para nós, mulheres guerreiras do Senhor, Adorador né? também, apóstolo. Davi era adorador, tocava harpa. Pois é, um guerreiro, um adorador, um profeta, sacerdote, e numa pessoa só, você vai encontrar toda, todos os ministérios ali, né? Ele representando, porque tinha esse coração ensinável. E hoje nós também podemos estar debaixo da mesma unção de Davi, debaixo da mesma unção, como guerreiras, como adoradoras, como profetas na casa do Senhor, mas nós precisamos ter esse coração. Precisamos buscar em Deus ter esse coração. E às vezes nós pensamos que temos, mas precisamos pedir ao Espírito Santo para sondar. Sonda meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Essa foi a oração de Davi. Sonda o meu coração. Vê se há em mim qualquer coisa que possa me separar de ti, qualquer coisa que possa me separar da tua presença, da tua palavra. Senhor, tira. Eu tenho que estar aberta a receber a correção do Senhor, ainda que precisamos abrir mão de coisas que achamos importante. Davi abriu mão de tudo por amor ao Senhor. Tudo. Quando ele vai fugido ali de Absalão, o que ele fez? Ele não levantou a voz contra ninguém, não levantou espada contra ninguém. Ele aceitou aquela correção. Ele sabia que aquilo vinha do Senhor. E ele falou: olha, se foi o Senhor que me quis que eu passasse por isso, não hei de passar, né? Não deixou ninguém tomar a sua defesa.
porque uma só é a nossa defesa, é o Senhor. A nossa jornada, nós temos que caminhar sabendo que o Senhor é a nossa defesa, que o Senhor é que vai adiante, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que o nosso coração é humilde, está ali em obediência à palavra, que basta uma palavra dele nos direcionando para que nós possamos nos submeter, né? E essa palavra, ela pode vir tanto pela palavra escrita, a Bíblia, como vir por um direcionamento dado pelo Senhor aos homens de Deus e mulheres de Deus que estão sobre nossas vidas. E nós precisamos nos submeter. Muitas vezes nós não temos alcançado tudo em Deus, irmãs, porque nós temos dificuldade de nos submeter. E isso é uma característica das mulheres, infelizmente. Nós temos essa capacidade de questionar autoridades, né? Nós temos aí um problema. A Eva deixou uma herança ruim sobre nós, né? Verdade. Mas o Senhor, ele alinha tudo em Cristo. Cristo vem para alinhar todas as coisas e dá-nos esse coração, conforme o coração de Jesus. Jesus tinha esse coração manso e humilde, né? Esse coração totalmente entregue ao Pai. Quando nós olhamos a oração que ele faz em João 17, você percebe, né, como ele tinha esse coração ensinável. E tudo o que ele fez, ele diz: eu aprendi com meu pai. Eu aprendi com meu pai. Eu acho lindo ele falar, porque ele sendo Deus, ele poderia não mencionar isso, mas isso, olha, eu só faço as coisas que eu aprendi com meu pai. Então, nós também precisamos fazer as coisas que temos aprendido com o Senhor. Que o Senhor possa nos dar um coração ensinável, cada dia Amém. mais ensinável, mais disposto a obedecer, cada dia mais um coração disposto a se render à vontade soberana do nosso Pai. Amém? Amém, apóstolo. Quer falar mais alguma coisa, Lu? Apóstolo, as correções que vêm, tanto das autoridades de Deus estabeleceu sobre a igreja na terra, né? E nós temos Sim, líderes, e a Bíblia diz, né, que é sábio quando a gente obedece, né? Até sim, o líder de uma nação, né? Por mais que muitas vezes não está sobre a vontade de Deus, mas a Bíblia diz também que os olhos de Deus passam por toda a terra, né? Contemplando os maus e os bons. E eu sim, costumo dizer também que o Senhor, ele não perde o controle sobre a nossa vida. Jamais vai perder, né? Então, essa questão a gente precisa, sim, aceitar a correção. E Provérbios é ensinamento para toda uma história de vida, né? Para sempre, né? sim, para sempre. Diz que até quando o tolo se cala, ele se torna sábio, Passa, né? passa por sábio, né? É para o sábio. Amém. Então, a correção é algo muito de Deus na nossa vida, né? Porque nos vai ensinar, a gente vai aprender mais, né? A gente não rejeitar, né, a disciplina também, Sim, não desprezar, né, a disciplina de Deus, e sim dar ouvidos mais à repreensão, né? Para que a gente possa crescer mais, aprender mais, ter mais conhecimento, mais entendimento, e a cada dia mais a gente adquirir mais sabedoria de Deus, né? Não só para assim nossa mesmo. vida, não só para nossa família, mas para nós ajudarmos as pessoas, né? Amém. Isso mesmo. Bem, queridas, essa é a palavra que nós recebemos do Senhor. E eu quero dizer o seguinte: nós vamos deixar amanhã o grupo aberto para vocês colocarem perguntas, quiserem fazer algumas considerações. Se tiver perguntas, eu vou depois combinar com a Lu e a gente faz uma live para responder perguntas bem relevantes, assim, que vale a pena passar para todo mundo, né? Aí vocês colocam lá e, e vamos amanhã mover o grupo nesse sentido, tá bom? Amém, é Ó, e verdade. tem um Ótima grupo ideia. de interação para quem gosta assim, tem um pessoal muito social, né? Gosta de comentar, gosta de falar. Depois que abriu o grupo da interação, eu não vi vocês lá comentando, não, viu? É Ficou verdade. todo mundo caladinho. Mas vamos lá.
É uma alegria muito grande estar com vocês. E eu vou Amém. pedir à apóstola Lúcia para orar, né, decretando que essa palavra se torne realidade na nossa vida e que nós possamos avançar no reino como guerreiras que o Senhor nos levantou. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, Amém. concedido por ti. Glorificamos o teu nome, que é digno de todo Aleluia. louvor, toda honra e toda glória. Glória a Que o Senhor possa, Deus. Senhor, estar abençoando cada mulher que, com um ato de coragem, Senhor, parou em algum momento para poder ouvir essa palavra. Que eu declaro, Abençoe as Senhor, tuas filhas. que nenhuma palavra e nenhum ensinamento será roubado das nossas vidas, do nosso Aleluia. coração. É verdade, Mas Pai. levante mais mulheres, meu Deus, para poder fazer a tua vontade, mulheres que não retrocedem, mulheres, meu Deus, capazes de ouvir a tua palavra e seguir, Senhor, segundo o teu propósito e a tua vontade. Amém, Que Jesus. nós possamos ter o nosso coração ensinável, Senhor. Que nós Ó possamos, Senhor, Deus. obedecer a tua voz, reconhecer a Aleluia. tua Sim, e Pai. obedecermos, Senhor. Que nós Precisamos, possamos, Senhor, desse Deus, a coração. cada dia ser a resposta do Senhor para essa geração. Que nós possamos, Amém, Jesus. Senhor, a cada Eis-nos dia buscar aqui, a tua Senhor. presença mais e mais. Que nós possamos, Senhor, ajudar umas às outras. E que nós possamos, acima de tudo, te amar acima de qualquer coisa e qualquer situação. Glória a Ensina-nos, Deus. ó Deus, a cada dia mais, que haja Ensina, visitação, Senhor. Senhor, do teu Espírito sobre cada lar, cada família, cada mulher, meu Deus, que veio buscar uma resposta do Senhor, que haja, meu Deus, uma resposta agora sobre cada uma delas. Em E nome que, de Jesus, Senhor, Pai. eu declaro cada uma mais do que vencedora diante da tua presença. Para a honra e glória do teu nome, eu te agradeço agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridas. Daqui 15 Amém. dias nos vemos novamente, então. Amém? Uma- Amém. um abraço carinhoso para vocês e shalom, shalom. Shalom. Shalom.